Rede Litoral News, eleições 2016. Estamos de volta com a edição de hoje do programa Sidney Marinho. Vamos dar sequência à nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. Você acompanha a cobertura da Rede Litoral News, da Folha dos Lagos, aqui nas eleições 2016. Além dessa primeira rodada de entrevistas, teremos na semana que vem uma rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas a vice-prefeito de Cabo Frio. Uma nova rodada de entrevistas num formato diferente com os candidatos a prefeito, dia 27, no Teatro Municipal de Cabo Frio, às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV, pelo rádio, pela internet, com a repercussão na Folha dos Lagos, o nosso debate reunindo os 6 candidatos à Prefeitura de Cabo Frio. Para essa primeira rodada de entrevistas, a ordem das entrevistas foi definida através de um sorteio. Essa série foi aberta na segunda-feira com o Marquinho Mendes, teve sequência na terça com o Cláudio Leitão. Ontem eu entrevistei o doutor Adriano e, de acordo com a ordem estabelecida em sorteio, está comigo agora, ao vivo, aqui no estúdio da Litoral News, no centro da cidade de Cabo Frio, o candidato Carlos Augusto Felipe, o Carlão, do PHS. Nós começaremos essa nossa entrevista com 3 blocos de 20 minutos dentro de mais alguns instantes. A ordem do sorteio prevê ainda que, para encerrar essa primeira rodada de entrevistas, eu receberei amanhã aqui no estúdio 2 candidatos. Um às 9 da manhã, o doutor Paulo César, e fechando a primeira rodada, às 10h30 da manhã, o candidato Jânio Mendes. É a contribuição que a Rede Litoral News dá à sociedade cabo-friense, trazendo as opiniões, os projetos, as ideias de cada um dos candidatos, com um tempo igual, com um tratamento absolutamente isonômico, coisa que a Litoral News já preza, mesmo fora do período eleitoral. E nesse período eleitoral, em atendimento à lei, nós apenas mantemos aquilo que já desenvolvemos ao longo de toda a nossa programação. O nosso cronômetro vai ficar aqui ao meu lado, na telinha, de tempo em tempo ele aparece, e com 20 minutos encerramos a entrevista no bloco. Caso algum tema ainda esteja sendo discutido e precise voltar à discussão, a gente retoma o tema no bloco seguinte. No terceiro bloco, a parte final é sempre destinada às considerações finais do candidato. Já quero, Carlão, te agradecer por ter aceito o nosso convite, a gentileza de estar aqui conosco, com o seu tempo aqui na telinha, começando a contar a partir desse momento. Te dou bom dia e boas-vindas aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Sidney. Bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade, né, que a Litoral News está dando a mim e a todos os nossos candidatos, para que possamos aqui, de uma forma, né, expor as nossas propostas de governo democraticamente, com o mesmo tempo destinado a todos. E a isso eu agradeço, né, essa grande oportunidade e a todos os telespectadores que o assistem, né, eu deixo o meu bom dia e é uma honra muito grande estar aqui. Honra é nossa em te receber. Preciso começar essa entrevista, Carlão, perguntando exatamente quem é Carlos Augusto Felipe, porque talvez a grande maioria da população de Cabo Frio ainda não te conheça. Você não ocupou um cargo de vereador, não teve uma atuação política na cidade ainda de forma efetiva e traz teu nome para o processo político. Quem é o Carlão, candidato a prefeito de Cabo Frio, Carlos Augusto? Bom, o Carlão, candidato a prefeito de Cabo Frio, é uma pessoa simples, né? Nascido na cidade do Rio de Janeiro, na zona da Leopoldina. E ali é um bairro, né, do centro da cidade, é onde fui criado, né, desde que nasci no mesmo bairro. E estudei em colégio interno, né, com 7 anos de idade, uma família pobre de 4 filhos. E eu e meu irmão mais velho fomos para o colégio interno, de onde saí com 15 anos de idade. Já com o meu estudo fundamental totalmente concluído, né? Já, inclusive com admissão. Certo. Imediatamente, né, naquela época, você tinha que trabalhar, né? E já comecei a trabalhar com 16 anos, carteira assinada. Aos 18 anos, entrei para o Exército Brasileiro, onde servi na Brigada Paraquedista do Exército, até 2004, né? Onde fui trabalhar com a então presidente da LBA, Léa Leal. E trabalhei com ela na campanha dela em 86, onde ela sagra-se deputada federal, constituinte, e fomos para Brasília. E aí comecei a trabalhar dentro desse cenário político, né, nacional, né? Depois eu montei a minha empresa na área de logística, que foi uma especialização que eu adquiri nas Forças Armadas, né, com movimentação de tropa, né? E aí a minha empresa eu tenho até hoje, é uma empresa de transporte,
onde eu fiz parte aí de alguns grandes projetos do nosso estado com geração de emprego. A nossa empresa, ela desenvolveu um trabalho na área usando o motoboy. Então, eu fui um dos pioneiros da categoria do motociclista em nosso estado, criando o Sindicato dos Motociclistas. Eu participei da criação do Sindicato dos Motociclistas, que gera hoje aí mais de 20 mil empregos registrados, porque naquela época não existia essa classe de entregador de moto, isso não existia. Logo, você não tinha seguro, não era uma profissão regulamentada, e eu participei disso, tanto na criação do sindicato dos funcionários, como do patronal, onde surgiram aí algumas empresas pequenas que cresceram muito, né? Então, eu trabalhei a vida inteira e há 25 anos que eu comprei minha casa em Cabo Frio, apesar de frequentar Cabo Frio desde 1970, quando eu tinha 10 anos de idade com a minha família. Então, eu conheço Cabo Frio desde a época que nós podíamos acampar na Praia do Forte. Barracas, famílias. Então, conheço Cabo Frio. E escolhi Cabo Frio para viver na minha aposentadoria, onde tudo que eu ganhei ao longo da minha vida, eu nunca tive nenhuma função pública que me desse dinheiro, portaria, nomeações, nada disso. Todo o meu dinheiro é originário do meu trabalho, fruto dos meus negócios, que eu conquistei ao longo da minha vida. Bom, Sidney, como você sabe, né? Eu sou um homem de família, eu sou um homem de hábitos simples, né? Eu tenho filha, eu tenho neto, eu tenho uma esposa, uma grande parceira, uma grande amiga, a quem eu conheço desde criança, desde a infância. A família dela era amiga da minha família e vivo com ela até hoje. E aí a gente resolve o quê? Vamos se aposentar. E vamos viver aonde? Vou para os Estados Unidos, onde eu tenho parente? Não. Vou para outro país? Não, não vou. Eu tenho hoje um patrimônio declarado no meu imposto de renda, totalmente declarado. Então, eu disse o seguinte, não, vamos morar em Cabo Frio. Por quê? Como eu já tinha minha casa em Cabo Frio, e basicamente, eu fico em Cabo Frio, eu chego quinta-feira, fico quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes segunda. Tenho que sair da cidade para trabalhar, né? Eu trabalho também numa empresa hoje como consultor, uma canadense, uma multinacional, onde eu desenvolvo um trabalho de consultoria, auditoria. Então, viajo o Brasil todo, vou muito a Brasília. Por que também? Não só eu, como todas as pessoas de classe média alta em Cabo Frio, têm que sair da cidade para ter uma renda melhor. Uma vez que a nossa cidade, ao longo desses 20 anos, ela não soube administrar como deveria os recursos oriundos do royalty. E o royalty, ele não é uma renda do município. O royalty, ele é uma compensação ambiental para os municípios. Esse dinheiro, ele teria que ter sido utilizado ao longo, né, desse período para desenvolver Cabo Frio, preparar Cabo Frio, né, atraindo aí empresas, negócios, rede hoteleira. Então, isso não foi feito, Cid. Isso não foi feito com a nossa cidade. Qual é a principal razão, Carlão, que te levou a apresentar teu nome como candidato a prefeito da cidade? A principal razão que me levou, né? Sidney, eu digo aos nossos telespectadores, aos nossos eleitores, ao povo de Cabo Frio, eu sou, como eles, um cidadão, um eleitor. Uhum. Então, vocês vejam só, tudo que eu ganhei ao longo da minha vida, diferentemente de pessoas que vêm para Cabo Frio, ganham dinheiro e tiram o dinheiro de Cabo Frio, eu fiz um processo inverso. Eu ganhei dinheiro ao longo da minha vida e trouxe meus investimentos para Cabo Frio. Trouxe minha família para Cabo Frio. Por quê? Por quê? Porque eu, como as pessoas, eu amo Cabo Frio. Eu gosto de Cabo Frio. Tanto que eu escolhi Cabo Frio para viver
o final da minha vida. Aposentado, ter o meu negócio em Cabo Frio, né? Porque a gente trabalha a vida inteira. Então, a gente não consegue parar. Nós não conseguimos parar. Né? Nós que temos esse hábito de trabalhar, lógico que a gente diminui. E eu queria o quê? Eu quero uma cidade tranquila, uma cidade linda como Cabo Frio, hospitaleira, onde tem atrações naturais que trariam aí meu filho, minha filha, meu neto, meus sobrinhos, minha família, meus amigos com suas famílias, para vir passar final de semana comigo. Olha só que bacana. E aí eu vejo a nossa cidade, hoje, as pessoas de forma irresponsável, políticos tradicionais da nossa cidade, pessoas que viveram a sua vida inteira, né, recebendo dinheiro em prol de suas eleições que ganharam, salário, seja ele. Eu não estou aqui, Sidney, eu não estou acusando ninguém. Isso não me compete. Né? Isso não é função minha como cidadão. Né? Isso é função do Ministério Público, é função do Judiciário, é a função da Câmara de Vereadores, que não fizeram. Não fizeram. Isso, se alguém negligenciou, não fui eu. Né? Eu simplesmente, como todo cidadão brasileiro, e principalmente cabo-friense, cidadão carioca do Rio de Janeiro, eu vou na urna e voto. Agora, o que acontece por trás disso? O que ocorre às margens da informação que nos chega? O quê? Não, que o candidato A é diferente do candidato B, que não concorda com os seus planos de governo do candidato C. E aí, no final, quando você começa a se aprofundar nisso, você vai ver que é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Ganhou o A, o B, o C, o D estão juntos. Ganhou o B, o A, o C e o D estão juntos. Ganhou o C, os outros estão todos... No final, estão todos juntos. Se você pegar historicamente a nossa cidade, não tem esse negócio de eu sou diferente, eu sou... eu estou começando agora, eu quero melhorar a cidade, de mãos dadas por Cabo Frio, amamos Cabo Frio. Isso não existe. Se você olhar, se a cidade está mal hoje, se a cidade está mal, a culpa não é da população. A culpa não é minha, a culpa não é sua. A culpa são dos gestores que nós elegemos. Se nós elegemos isso de forma consciente ou não, Sidney, infelizmente, né, nós somos aí, às vezes, enganados pela máquina, né? Então, a máquina, ela manipula, né? Ela consegue mostrar uma realidade diferente daquela que realmente é. O fato é, Cabo Frio é uma cidade rica, Sidney. Eu não admito as pessoas dizerem que uma cidade que tem uma arrecadação, que teve uma arrecadação histórica aí, né, mal empregada, é óbvio, seja uma cidade falida. Cabo Frio não é uma cidade falida. O que falta em Cabo Frio, Sidney, é gestão, é transparência, sabe? É vergonha, Sidney. As pessoas têm que ter vergonha. As pessoas teriam que ter vergonha de dizer: eu fiz parte desse governo há 20 anos e hoje a cidade está falida. Vamos resgatar a nossa cidade. Mentira. Foi esse sentimento que te moveu na decisão? Foi, claro que sim, é claro que sim. Agora, você é o rosto menos conhecido entre todos os 6 candidatos à Prefeitura de Cabo Frio, né? E a gente tem ouvido e acompanhado nas campanhas que mudança, novo, que são palavras de ordem, né, nessa campanha, inclusive na eleição majoritária. O fato de ser o rosto menos conhecido, de não ter exercido um cargo público aqui na cidade, de ter feito uma opção por Cabo Frio para viver e aplicar aquilo que você ganhou ao longo da tua vida, isso, na tua visão, na visão da tua coordenação, mais te atrapalha ou mais te beneficia, Carlão? Olha, Sidney, eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é assim uma coisa que me agrada, não, sabe, Sidney? É uma coisa que me entristece. É uma coisa que me entristece, mas não me atrapalha, não. Isso é o que não me... Isso é o que me entristece. Porque você, vejam só, Sidney, eu não sou conhecido na cidade. Lógico que eu não sou conhecido na cidade, né? Eu nunca ocupei um cargo público, né? Eu nunca participei de processos eleitorais
efetivamente da nossa cidade. Eu acompanho a nossa cidade porque eu sou formado, né? Sou advogado, eu tenho formação na área de administração e na área de economia. Eu conheço, eu administro empresas. Eu sei como gere uma empresa. Eu sei o que é bom para uma empresa. E uma cidade como Cabo Frio, ela tem que ser administrada como uma empresa. Não existe diferença disso, não. Todos os seus setores, eles têm que ser administrados por pessoas técnicas capazes. Porque, olha só, Cid, eu digo aos nossos telespectadores, eu digo aos empresários da nossa região, eu digo ao povo do nosso município, cada um que tem o seu comércio, cada um que tem o seu negócio, ele coloca para administrar um setor do seu negócio alguém porque é seu parente? Ele coloca para administrar alguma coisa na sua empresa porque ele tem um acordo de se eu conseguir montar a minha empresa, esse setor financeiro é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu? Ou para gerir a empresa dele, Sidney, ele busca o melhor que ele tem no mercado. Ele busca alguém que dê a ele resultado. Ele estabelece quais são os resultados a serem alcançados por uma equipe técnica e cobra esse resultado das pessoas. Hoje, o que ocorre, Sidney? A questão de ser o novo, como você bem me perguntou, eu sou sim, eu sou o único novo. Eu sou o único novo que não tem compromisso com ninguém, Sidney. O meu partido hoje, ele não está coligado a ninguém. Ou seja, eu não dividi Cabo Frio e não vou dividir Cabo Frio, Sidney. Não vamos dividir Cabo Frio. Por quê, Sidney? Se eu tenho 10 partidos, por que esses partidos iriam vir comigo nessa trajetória? Por quê? A população ela tem que ter essa consciência. Ah, é a lei? Sim. É permitido a coligação? Sim. É permitido? Sim. Então, por que não dividiu igualmente os partidos para todo mundo? Vamos escolher 6 candidatos e vamos dividir, então. Olha, vamos lá, vamos fazer um sorteio aqui, né, e vamos dividir. Que isso? Por que um tem 15, outro tem 12, outro tem 9? Por quê? Porque o cara olha e diz assim, não, esse aqui tem mais chance de ganhar, vamos para lá. Vamos para lá, porque ali a gente vai ter um pedaço. Ali nós vamos ganhar alguma coisa. E vão para lá e começam a negociar. Começam a negociar o nosso município, Cid, a gestão do nosso dinheiro como cidadão, antes da eleição. Por isso que eles vêm ganhando as eleições, Cid. Por isso que a máquina, ela consegue se sobrepor aos demais que têm proposta coerente para o município. As pessoas têm que aprender que Cabo Frio não pode pertencer a um grupo político. Cabo Frio pertence ao povo. As pessoas têm que ganhar eleições e administrar com o povo e para o povo. Carlão, como é que foi o processo de construção da tua candidatura? Porque talvez a grande maioria das pessoas tenha tomado conhecimento do teu nome, da tua candidatura, no momento em que apareceu o teu registro no site do TSE. Como é que se deu? A gente tem 4 minutos nesse bloco ainda. Como é que se deu esse processo de construção? Olha só, Sidney, esse processo de construção ele começou com o nosso partido, né? Através do nosso presidente, que é um oficial de marinha aposentado, o nosso tesoureiro, são pessoas do bem, são pessoas boas. E quando nós começamos a conversar, e nós dissemos o seguinte, não, nós vamos pegar o partido, nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso município. Porque como eles se aposentaram, olha só que coisa interessante, e vieram com as suas famílias morar onde? Em Cabo Frio. Quer dizer, suas filhas nascem aqui, estudam aqui, estão se formando aqui. Pessoas do meu partido, meu presidente municipal, né? E o nosso tesoureiro também, né? O nosso tesoureiro, nosso partido é um partido pequeno. E aí nós começamos a entender o seguinte, olha só, nós não temos intenção, nós não conseguimos nos encaixar nesse cenário político. Vocês chegaram a conversar enquanto partido com algum dos candidatos que hoje não, oficializado? Sim, nós vivemos no Estado democrático, vivemos no Estado democrático e nós temos que conversar com todos, não só antes do processo, durante o processo e depois do processo. Você não ganha uma eleição na cidade como Cabo Frio e exclui
toda a classe política da cidade. Não, não é isso. Não é então isso. o partido chegou a conversar para estar em uma das coligações, não tem candidatura não é própria? questão, olha só, essa possibilidade? A questão não foi a questão de conversar para se coligar, não. A gente, quando vai construir esse processo político, a gente está todo mundo ali no campo das ideias. Nós temos que ouvir as propostas de todo mundo, né? Sentarmos com todos os candidatos, com todos os partidos, conversarmos. O Estado é democrático, você tem que ter essa conversa, não podemos ser radical, não podemos ser radical e dizer assim, não, eu vou ganhar Cabo Frio é meu. Não, isso não existe. Isso não existe, Sidney. Eu não posso liderar um processo desse de mudança, Sidney, com essa filosofia. Cabo Frio não é meu, Cabo Frio é do povo. Qualquer pessoa que tenha boas intenções, que queira realmente resgatar Cabo Frio, né? Essa pessoa estará conosco, né? Nesse processo. Então, nós conversamos, sim. Agora, lamentavelmente, Sidney, a gente não se alinhou nas propostas. A gente não se alinha nas propostas. Por quê? Não que... Um minuto, nós temos um minuto ainda no bloco. Não que nossos adversários não nos quisessem e nem nós quiséssemos a ele. Não foi nada disso. Eu me dou com todos eles, eu conheço todos eles, conheço a história política de cada um deles, mas só que o momento de Cabo Frio não é esse, Sidney. O momento de Cabo Frio é unir Cabo Frio. Vocês chegaram a estar próximos de compor uma coligação com alguém ou isso nem chegou a acontecer? Não. Isso não chegou. Isso não chegou a acontecer. Né? O ideal para eles, Sidney, era que eu tivesse retirado a minha candidatura. Certo. E isso não vai acontecer porque o nosso partido está firme no seu propósito e nós vamos à urna. Nós vamos ganhar a eleição na urna. A gente está terminando esse bloco, faltam 5 segundos, não há tempo para que eu te faça uma outra pergunta, mas procurei, nesses primeiros 20 minutos, né, apresentar quem é o Carlão, que, como disse, né, talvez a grande maioria das pessoas realmente não conhecesse, e em nenhum momento da pré-campanha, e nós que acompanhamos isso de forma detalhada, se chegou a colocar o Carlão como um dos nomes que estaria nesse tabuleiro de xadrez político. Mas no próximo bloco a gente começa a falar de temas da cidade, como temos feito aqui em todas as entrevistas, ouvir a opinião do candidato sobre temas e as ideias e propostas que ele tem para, caso seja eleito, colocar em prática aqui na nossa cidade. Vou fazer um rápido intervalo e volto na sequência para o segundo bloco da nossa entrevista de hoje, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. Está comigo ao vivo aqui no estúdio da Litoral News, Carlos Augusto Felipe, o Carlão, candidato do PHS. E nós voltaremos daqui a pouco na rede Litoral News, eleições 2016. Até já. TV Litoral News, eleições 2016. Já estamos de volta para o segundo bloco da entrevista de hoje com o candidato a prefeito de Cabo Frio, Carlos Augusto Felipe, o Carlão, do PHS. Temos mais 20 minutos nesse segundo bloco e eu começo, propondo o tema situação econômica do município de Cabo Frio. O cronômetro vai pintar já na telinha e começa a contar a partir do momento que eu faça a pergunta e o Carlão comece a responder. A cidade tem um orçamento superior a 800 milhões de reais, mas ainda assim o prefeito Alair Correia diz que a cidade está falida. E quem assumir a prefeitura em janeiro terá, no mínimo pela frente, ao que tudo indica, pelo que a gente tem acompanhado, 2 folhas salariais em atraso, mais o 13º, fora alguns outros compromissos da prefeitura. Na sua visão, Carlão, como é lidar, caso seja eleito, com essa questão econômica, como dimensionar essa questão e fazer Cabo Frio voltar a crescer? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Pois é, Sidney, pois é. É triste, né, Sidney? É triste eu ouvir de você, uma pessoa esclarecida, uma pessoa culta da nossa cidade, dizer para mim como cidadão, que o município de Cabo Frio tem um orçamento superior a 800 milhões e o prefeito Alair diz que a cidade está falida. Eu só transferi a opinião dele. Perfeitamente, Sidney, eu compreendo você. Eu compreendo porque isso é real. Está aprovado na Câmara, Sidney. Isso é real. Eu sei disso. Então, eu volto a repetir.
eu pergunto, nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região, né, deputados estaduais de alguns mandatos, deputados federais de alguns mandatos, ex-prefeito, né, que foi secretário de Alaí, foi prefeito 2 vezes, deputado federal. E aí, vereadores, nossa Câmara de Vereadores, e aí? O que essas pessoas têm a nos dizer? O que eles têm a dizer para o povo? Como é que explica para o povo de Cabo Frio que uma cidade, numa crise, né, que assola o nosso país como um todo, vem da esfera federal, o Estado decretando falência, uma cidade com 200 mil habitantes, na crise com 860 milhões, em tese, de orçamento. E olha, eu não sei como conseguiram implementar no nosso município uma gestão tão horrível, tão péssima, né? Tão péssima, porque eu pergunto, ou seja, eu tenho perguntado, cadê o dinheiro? Aonde está esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro que sequer foi feito o pagamento dos funcionários públicos, sequer foi empregado para pagar os compromissos do município? Porque essa dívida que o município tem hoje, se a população não sabe, é dela, porque o município é dela. Eu tenho dito que o município é do povo, pertence ao povo, é gerido para o povo, mal ou bem. Agora, a dívida vai ficar e o povo vai pagar. O político vai embora, vai passar. O povo vai ficar com a dívida. Se você for eleito, como é que você faz a partir de 1º de janeiro para equacionar tudo isso e lidar, por exemplo, com o problema do atraso dos salários do funcionalismo público, Carlão? Pois bem, a primeira coisa que tem que ser feita, Sidney, a primeira coisa que tem que ser feita é pagar o funcionário público. Temos que pagar os funcionários públicos. Agora, como é que eu vou pagar os funcionários públicos? Aplicando dignamente os recursos do município. Fazendo uma gestão pública direita, de verdade, com técnicos, com pessoas capazes, com profissionais da área. Chamar a classe dos funcionários públicos para conversar, entendermos qual o tamanho dessa dívida que nós temos com o funcionário. A folha é indiscutível, Sidney. A folha tem que ser colocada em dia o mais rápido possível. Para que o nosso funcionário público, Sidney, como pode nós cobrarmos do nosso funcionário público, que é um servidor público? Ele fez um concurso público, ele estudou, ele se propôs a fazer um concurso para prestar um serviço à população. Em troca de quê, Sidney? Por que as pessoas querem ser funcionário público, Sidney? Se na iniciativa privada, normalmente, ele consegue ganhar mais. Sabe por quê, Sidney? Porque, como funcionário público, ele tem certeza do seu salário. Ele sempre achou que ia receber em dia, que o salário dele era certo. Então ele diz o seguinte, ele se propõe a ganhar um pouco menos e servir ao público. Porque servir ao público não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que serve ao público, ou seja, tem pessoas que assumem um cargo público para ela, para os seus afiliados, para seus parentes e para seus próprios interesses, não para o público. Então é isso que vem acontecendo com o nosso município. Por quê? O que ocorre? Como é que uma professora vai educar, vai ensinar, vai passar para os nossos filhos a segurança, a formação que ela não está conseguindo passar para o filho dela em casa? Que ela está 3 meses sem receber, na iminência de cortarem sua luz, sua água, né? Ela não tem, às vezes, passando necessidade, dependendo de ajuda de amigos, de parentes, para poder sustentar sua família, Sidney. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Sidney. Né? O rapaz, como é que um gari, Sidney, vai varrer a rua, igual eu tenho andado nas minhas caminhadas, sabe, Sidney? E essas pessoas têm me abordado.
e perguntado para mim assim, o senhor vai pagar meu salário? Sidney, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para a gente, Sidney. A gente, como cidadão, Sidney, ouvir isso de uma pessoa que está limpando a nossa cidade. Né? Não importa, ele não é mais nem menos do que um professor, não. Ele também tem sua importância para o município como um todo. Né? Porque se o professor dá aula para o filho dele e quer andar numa cidade limpa, nós precisamos desse serviço. Agora, essa pessoa, Sidney, ela precisa receber seu salário. Então, o município tem que pagar os funcionários públicos, ver qual é o tamanho, apurar, auditar qual é realmente o tamanho da dívida que o município tem hoje contraído aí com fornecedores, né, com funcionalismo, encargos sociais, porque olha só, Sidney, uma coisa que eu tenho observado, sabe, que as pessoas não querem falar, né? As pessoas vêm aqui, dão uma entrevista, se colocam aí como solução para o nosso município. Solução de quê? Solução de quê? Solução do caos que se encontra no nosso município, que eles participaram disso, Sidney. Eles participaram disso, pô. Estavam aí há 20 anos no poder. Então o município não chegou, o município não está assim por causa disso, não. O município está assim porque ele não foi preparado. O dinheiro do nosso município, próspero lá atrás, foi gasto em show, foi gasto em coisas que efetivamente não significou nada e nem significa hoje para o nosso povo. O povo precisa de diversão? Claro que precisa. O nosso município é um município turístico, nós temos que ter diversão, sim. O povo precisa se divertir, o povo precisa se socializar. Mas a que preço, Sidney? Carlão, talvez um dos grandes problemas seja a falta de transparência, que até não permite que se faça uma análise mais aprofundada de números, né? Mas a gente tem dois pontos que eu gostaria de abordar contigo. Uma é essa questão, se você garante, caso eleito no teu governo, transparência, inclusive com apoio à lei de acesso à informação. E uma outra questão importante, né? Não se sabe exatamente qual é o número de funcionários da prefeitura. O último dado aponta cerca de 16 mil, com um número enorme de portariados, comissionados e contratados. De que forma você pretende adequar, caso eleito, o teu governo a essas duas questões? A uma administração transparente e a uma limitação desses contratos, portarias e cargos em comissão? Pois é, Sidney. Pois é. A questão da transparência é uma questão que muito me preocupa, sabe, Sidney? Me preocupa por quê? Porque existe uma lei, né, que obriga o município a se enquadrar, ter o portal da transparência, apresentar suas contas, a sua arrecadação, as suas despesas. E a população, o funcionário público, os formadores de opinião, o empresário, o comércio, o investidor, ele tem que ter acesso a esses dados. Ele tem que ter acesso a esses dados. Esses dados não podem ser do executivo, restrito. Por quê? Quem não quer transparência não são pessoas bem intencionadas, Sidney. As pessoas mal intencionadas, elas escondem as coisas, elas escondem a informação, elas omitem, sonegam a informação. E os outros, ao seu entorno, também não cobram, não pedem, sabe? Não querem, né? E eles têm voz para isso, eles têm voz, né? Eles têm a máquina, eles têm o poder na mão, têm a caneta na mão e não fazem. E aí o prefeito vai ali, ganhou a eleição com 7, 8, 10 partidos, garantiu, porque, como eu disse, essas alianças, elas garantem o quê? Elas garantem que o cara tenha maioria na Câmara, elas garantem que o cara divida o nosso município, e aí ninguém quer transparência, assim, ninguém quer transparência. Nenhum deles querem mostrar para a população qual é a realidade do nosso município. Você assume esse compromisso, se for eleito? Claro que sim. Uma gestão absolutamente transparente? Total. Ô, Sidney, olha só. Eu administro a minha empresa assim, com transparência. Com transparência. O município, ele tem que, o povo, a população, ela tem que saber. Olha, o município arrecadou mais, pode gastar mais, pode investir mais. O município arrecadou menos, ele tem que gastar menos, tem que investir menos, tem que economizar. Agora, como é que eu faço um cidadão economizar? Como? Não indo para o hospital? Está passando mal? Não vou para o hospital para economizar? Não é assim, Sidney. Você economiza dentro de uma gestão, é o como? É o enxugamento da máquina pública. O município, ele não pode, Sidney, ele não pode
ser cabide de emprego. Ele não pode ser sucateado como para acordos políticos, para cumprir acordos políticos em prol e detrimento da população, Cid. Não pode, Cid. O cara deixa, às vezes, gasta milhões e milhões. Você está dizendo para mim, Cid, que nós temos aqui 14, 16 mil. Olha só, Cid. Olha só. Se você, mais uma vez, me dá esse dado, eu já sabia. Mas se você, que é um jornalista da cidade, é um cara informado, né? Você vive da informação, dentro de uma cidade dessa, não é capaz de precisar exatamente quantos funcionários tem. Eu também, como cidadão, vou saber. O nosso cidadão comum, trabalhador, que vai para o seu trabalho de bicicleta, vai saber, Sidney. Agora, eu lhe asseguro que tem muito mais do que isso. Mais de 4 mil portarias, né? Que é o quê? São pessoas que recebem... Eu tenho conversado com alguns diretores de escola e dizem assim para mim, não, aqui tem 10 pessoas que nunca vi. E a senhora não faz nada? Não, aí eu perco meu emprego. O que é isso? O povo, ele é subjugado no seu trabalho, ele é obrigado a aceitar, ele vê coisas erradas, não pode fazer por causa de retaliação. O que é isso, Cid? Onde nós estamos? Para onde nós vamos levar esse nosso município, Cid? O município de Cabo Frio, ele tem que ser devolvido ao povo de Cabo Frio, através de uma gestão transparente, uma gestão clara, né? Uma gestão que as classes, sindicatos, associações comerciais, empresários, jornalistas tenham acesso, divulguem. Como é que vai ser a tua relação, por exemplo, com os sindicatos? E uma outra coisa importante, né? Você mesmo disse que não fez acordos políticos, vem apenas com o teu partido. E terá, caso eleito, uma Câmara, provavelmente em sua grande maioria, eleita fora da tua base de partido. Sim. Como é que você se relaciona? Primeiro com os sindicatos, temos visto um problema sério de relação, sobretudo com o sindicato dos profissionais da educação, mas com todos os outros, e o governo municipal. E essa relação executivo-legislativo, de que forma você defende, de que forma você fará caso eleito, Carlão? Com muita responsabilidade, com muita transparência. Os vereadores eleitos são eleitos pelo povo. Eles representam o povo. Logo, eles têm que fazer com que o seu mandato sirva ao povo. Eu, como prefeito, vou conversar com todos os vereadores, independentemente de partido. A questão partidária, ela é uma questão meramente eleitoreira, não pode ser uma questão administrativa. Ela não pode se sobrepor aos interesses do município e aos interesses da população. Então, quando você administra com transparência, quando você administra com segurança, quando você passa para os vereadores quais são realmente a sua intenção como gestor, você chama os vereadores para dividir essa responsabilidade com você, que esta é a função, né, do executivo, não é brigar com o legislativo. Eles têm que trabalhar em uma sinergia. Eles têm que funcionar juntos pelo município. Há uma divergência aqui, há uma divergência ali, isso é normal, o Estado é democrático. Essa divergência tem que acontecer, ela é saudável, ela é boa para o município. Então, os vereadores, eles vão se agregar, sim, ao nosso governo. Por quê? Primeiro, porque eles me conhecem, Cid. Eles sabem muito bem que eu vou governar a cidade para a cidade. Eu vou atender às necessidades dos vereadores, porque os vereadores, eles precisam ser atendidos, sim. Todo vereador, ele vem do povo, ele representa o povo em sua origem, naquela comunidade que necessita de uma creche. O vereador tem que defender esses interesses. É um posto de saúde, né, que não funciona. Então, o vereador vai ter esse espaço no meu governo. Ele vai ter que me ajudar a governar, Cid. O vereador fiscal do executivo. O vereador merece satisfação do executivo. O governo tem que chamar o vereador para a responsabilidade. Ele tem que mostrar as contas dele para o vereador, Cid. Eu não posso governar uma cidade para mim, como essas pessoas vêm fazendo no nosso município ao longo de 20 anos, Cid.
As pessoas ganham a eleição no nosso município, eles estão tanto tempo no poder que hoje eles tratam o município como se fosse a casa deles, como se eles fossem o dono. Então o cara ganha a eleição, bota ali 9, 10 vereadores dele, faz o que quer com o nosso município, em prol dele, do grupo político dele, esquecendo que o povo está abandonado, esquecendo que o povo não tem absolutamente nada. Com o funcionalismo e com o sindicato, você defende o mesmo nível de diálogo? Claro que sim. Olha só, Sidney, eu queria muito entender, né? Porque eu não consigo entender, olha só, eu não consigo entender como que um prefeito não tem um diálogo aberto com o sindicato. Espera aí, o sindicato, ele representa uma classe do nosso município. O sindicato, ele representa um segmento do nosso município, da sua classe, ele tem voz, ele tem que defender os interesses da sua classe. Para isso foi feito o sindicato. As associações de moradores, Sidney, como é que pode eu, dentro de um gabinete, ou dentro da minha casa, né, saber de verdade quais são as necessidades básicas, fundamentais para uma determinada comunidade, Sidney? Como posso? Eu não vivo ali, Sidney. Eu passo ali, mas eu não vivo ali. Eu não sou eu que sei como é que, quando chove, como é que faz, quando venta, como é que faz, Sidney. Então, como posso eu governar a cidade, que eu digo que a cidade é do povo, o governo tem que ser para o povo, sem ter a opinião das associações de moradores? Esses presidentes das associações de moradores, na sua grande maioria, eles são eleitos pelaquela comunidade para representá-los. Essas pessoas têm que ter um canal direto com o governo. Eles são quem trazem para o governo quais são as necessidades básicas fundamentais daquela comunidade. Porque é diferente, sabe, Sidney? É diferente. Cada comunidade tem uma necessidade específica. Tem uma aqui que tem um postinho de saúde que atende muito bem ali, mas não tem uma creche, o cara está precisando de uma creche. Então você tem que estar com essa sincronia, tanto com a Câmara de Vereadores, como as associações de moradores, os sindicatos de classe. E isso é importante até para os vereadores, que muitos surgiram de várias comunidades dessa. Então você vai ouvir o vereador quanto político? Vai. Mas você vai ouvir o presidente da associação como cidadão, como representante de um segmento da nossa sociedade. Já estamos na reta final desse segundo bloco. Qual é a tua primeira medida quando se for eleito prefeito de Cabo Frio? Silvia, Sidney, a minha primeira medida, quando eleito prefeito de Cabo Frio, eu vou auditar as contas públicas do nosso município. Eu vou trazer técnicos capacitados. Eu não quero acusar ninguém, eu não quero nada disso, mas eu vou auditar as contas públicas com responsabilidade. Para quê, Cid? Para que eu transmita para o povo em que pé se encontra o nosso município. A partir daí, eu vou tomar as medidas para botar o nosso município no caminho certo, do crescimento e do desenvolvimento. Se você puder definir em 30 segundos, qual é o perfil da tua equipe de trabalho se você for eleito? Técnica, capaz, profissional. Esse é o perfil. Não vai ser cargo político, não vai ser porque é parente do deputado tal ou do governador, não. A equipe de Cabo Frio, para resgatar Cabo Frio, ela tem que ser composta de pessoas técnicas, capazes em cada área específica. Bom, a gente está chegando aos 20 minutos desse segundo bloco. Vou para um novo intervalo e retomo essa entrevista com o candidato Carlão, do PHS, candidato a prefeito de Cabo Frio, no bloco final da nossa entrevista de hoje, aqui na cobertura da Rede Litoral News, do programa Sidney Marinho, da Folha dos Lagos, nas eleições 2016. Em instantes estaremos de volta. Até já. Litoral News, eleições 2016. Oferecimento.
TV Litoral News, eleições 2016, estamos de volta para o nosso último bloco da entrevista de hoje com o candidato Carlos Augusto Felipe, Carlão, do PHS, sorteado para estar comigo hoje aqui. Fizemos toda essa ordem das entrevistas através de sorteio na semana passada com os assessores de cada candidato. Na segunda, o Marquinho Mendes abriu a série, terça, o Cláudio Leitão esteve comigo, ontem foi a vez do doutor Adriano, hoje está comigo aqui, vamos começar já o último bloco, o Carlão, e amanhã fechando essa sequência de entrevistas da primeira rodada, o doutor Paulo César às 9 da manhã e o Jânio Mendes às 10h30 da manhã. Semana que vem vamos ouvir aqui os candidatos a vice-prefeito de Cabo Frio. E ainda teremos uma outra rodada num formato diferente com os candidatos a prefeito e o nosso debate encerrando essa nossa fase de cobertura da campanha eleitoral propriamente dita no dia 27 de setembro às 7 horas da noite no Teatro Municipal de Cabo Frio com transmissão ao vivo pelo rádio, pela TV, pela internet, pelas redes sociais para que você possa acompanhar. Inclusive, além da quantidade de convites para cada um dos candidatos presentes, nós teremos também a oportunidade de receber você, que é nosso telespectador, você que é leitor da Folha dos Lagos. Se você tem interesse em assistir o nosso debate ao vivo, por favor, mande pelo WhatsApp, que daqui a pouco aparece aqui na tela o teu nome, para que você possa participar dessa possibilidade de estar conosco lá no teatro. Os convites, além daqueles que serão destinados os candidatos presentes, serão distribuídos pela Litoral News, pela Folha dos Lagos, aos seus patrocinadores, parceiros e também aos seus telespectadores e leitores, para que façamos um momento absolutamente democrático e tenha convicção muito importante nessa campanha eleitoral para a Prefeitura de Cabo Frio. E no dia da eleição, nossa equipe em todos os locais da cidade de Cabo Frio, em todos os municípios da região, trazendo tudo o que acontece tanto no processo de votação quanto na apuração dos resultados e a repercussão dos resultados aqui na nossa cobertura jornalística. Fique ligado na Litoral News, na Folha dos Lagos, nas nossas emissoras parceiras, na cobertura das eleições 2016. Bom, vamos retomar aqui para o último bloco de 20 minutos o meu bate-papo, a minha entrevista com o candidato Carlão do PHS. Eu já quero te propor nessa volta para a nossa entrevista o tema educação, que está tão discutido e o estudante de Cabo Frio hoje tanto sofre com uma greve que se arrasta há muito tempo, professores com salários atrasados, escolas em alguns casos fechadas, outras sucateadas. O que você prevê? Qual a análise que faz para essa situação da educação e no teu plano de governo, o que está previsto, Carlão, para resolver esses problemas que a educação de Cabo Frio vive? Teu tempo passa a contar a partir de agora. Bom, Sidney, a primeira coisa que tem que ser feito com o aspecto da educação no nosso município é acabar com a greve, Eu acho muito triste, e preocupante nossas crianças não estarem na escola. Os pais dessas crianças não terem o orgulho de ver seus filhos indo para a escola. E sei também que as professoras também entristecem muito elas. A greve é um instrumento que o funcionário público tem de fazer com que o gestor cumpra com a sua obrigação, com o seu dever cívico, garantido por lei, de pagar o funcionário público. E ele simplesmente não o faz. Então, nós vamos ter que chamar os professores. Primeira coisa que nós temos que fazer, e sei que eles vão aceitar, por quê? Eles não aceitam mais porque não têm confiança. Eles não acreditam, Eles já foram enganados, com essa política aí. Então, eu vou chamá-los, chamarei os seus representantes. Primeiramente, nós vamos acabar com a greve, porque eu sei que é o que eles querem. Ninguém é professor, sabe, por dinheiro. A pessoa é professor por vocação. Ela é professora porque ela ama as crianças. Ela é professora porque ela ama o que faz. E você acha que uma pessoa que ama o que faz vai fazer greve, boicotar o aluno que ela tanto ama, que ela tanto preza, que ela se preparou para isso? Não, Sidney, isso não é verdade. É que, lamentavelmente, o último meio que o funcionário tem para obrigar o gestor, para chamar a atenção da imprensa, para chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores, é a greve. Ele não tem outro caminho. Porque se ele ficar quietinho lá, dando a aulinha dele, aí, o gestor mal intencionado vai ficar 1 ano sem pagar o cara. E aí ele faz a greve, mas ele não quer a greve. O professor não quer a greve. O professor sente isso. Sente
tanto ou mais contra a própria mãe dessas crianças. Porque ele sabe qual é o dever cívico dele, Sidney. Então, nós vamos chamá-lo, vamos conversar com ele, vamos garantir a ele que a nossa gestão ela vai ser transparente, né? A democratização da escola, assim, em toda a sua esfera. Mãe daqueles alunos, aqueles professores, aqueles sindicatos de classe, eleger o diretor daquela escola, né? Aquela escola, quem tem que gerir aquela escola aquele grupo que frequenta aquela escola elege, quer. Não pode ser, porque a minha tia, isso vai ser diretora da escola tal, minha prima, porque é amiga do deputado tal. Não, Sidney. Isso é uma irresponsabilidade muito grande com a população, com o dinheiro público. O dinheiro público não pode ser usado para agradar ninguém. O dinheiro público tem que ser usado para servir ao povo. Então, nós vamos acabar com a greve. Mas acabar com a greve como, Sidney? É obrigar o professor? Não. É chamar o professor para a responsabilidade, que eu sei que é o que ele quer. É transmitir ao professor a confiança de que nós vamos, como prefeito da cidade, nossa equipe técnica, escolhida por eles, vamos buscar os recursos para botar a sua folha de pagamento em dia. Você fala de equipe técnica escolhida por eles, quer dizer o quê? Que o secretário de Educação na tua gestão sairia do quadro de professores, do quadro de diretores? Mas é evidente, Sidney. É óbvio que sim. Por quê? O gestor, o secretário de Educação de uma cidade, o secretário de Saúde de uma cidade, ele tem que ser alguém que conheça profundamente as necessidades da cidade, ele tem que ter o apoio da classe, tanto da saúde como da educação, para que as pessoas realmente se agreguem ao processo como um todo, Sidney. Porque, por mais que você queira fazer, olha só, Sidney, na iniciativa privada, se o subordinado não gostar do chefe, o chefe dança, o chefe perde. Se ele não for o dono, ele perde. Porque ele não vai dar o resultado. Ele não consegue dar o resultado que a empresa espera dele. Por quê? Porque ninguém quer ser comandado por quem não confia, por quem não gosta. Então, se você tem um secretário de Educação, né, indicado por eles, que vai trabalhar em prol deles, junto com a administração, passando para eles qual é a realidade, né, financeira do nosso município. Você tem eles envolvidos no processo como um todo. Porque o funcionário, ou seja, ele na hora que ele tem acesso às informações, ele passa a saber exatamente o que está acontecendo, ele realmente se agrega ao processo. Porque ele tem responsabilidade social, cívica, né? Agora, o que ocorre? Existem projetos fantásticos, né, do Ministério da Educação que o município é importante que a gente esclareça isso para a população, Sidney. O município está no CALC. E o município está no CALC com mais de 60 processos, que é simples, é muito simples. O CALC, ele é o SPC dos municípios, é o Serasa, cidadão. Se você não pagar a sua conta, você vai ter o seu nome sujo. O seu nome vai ficar marcado lá como mal pagador, como uma pessoa que não cumpre. E na grande maioria das vezes, Sidney, o município não é que ele não pagou a conta, não. É tanta irresponsabilidade que ele não prestou conta de um convênio que ele fez. Uma simples cartinha, mandando isso para o Ministério, e o processo dele seria encerrado. Porque toda vez que você tem um investimento federal em cima de um projeto, você tem que encerrar esse projeto, né? Esse projeto tem que ser executado, ele tem que ter início, meio e fim. O cara, às vezes, faz tudo direitinho, mas não finaliza o processo
fica lá uma pendência, ele não pode receber outros recursos. Então, o nosso município nunca se preocupou em manter o seu nome limpo. Hoje nós estamos no calque, hoje nós não conseguimos atrair investimentos para o nosso município, não conseguimos verba estadual, não conseguimos verba federal, porque o nosso município, cidadão, está no Serasa, no calque, com nome sujo. Como pode, Cid? Como pode? Porque não cumpriu com as suas obrigações? Falta de que isso? Isso é falta de quê? Isso é falta de planejamento. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de compromisso com o município de Cabo Frio. Mas de quem? É do prefeito? É do secretário do prefeito? É, claro que sim. Mas é também da Câmara de Vereadores, que ela não fiscalizou, ela não cobrou. É também dos políticos eleitos com voto do nosso município para ocupar cargo na LERJ, no Congresso Nacional. Sabem quais são as necessidades, não fazem por quê? Não fazem por quê? Não estão preocupados em trazer mais recursos para o nosso município, não. Alão, ainda no tocante à educação, a Prefeitura chegou a anunciar, através dessa atual gestão, que deixaria de fazer um investimento não obrigatório na educação de ensino médio. Em Cabo Frio, a gente tem um caso, né, de sucesso, que é o Colégio Rui Barbosa. Sim. Você se compromete, caso eleito prefeito, a manter esse investimento não obrigatório no ensino médio, aqui na nossa cidade também, com recursos da Prefeitura? Não obrigatório? Ao município cabe o ensino fundamental. Não, olha só. O município, eu não consigo entender como é que existem coisas envolvidas à educação, né, do nosso jovem, né, que é o ensino médio, que prepara ele para uma universidade, não seja obrigação. Claro que é obrigação. É claro que é obrigação. Constitucionalmente, não, né? Não, olha só. Cid, constitucionalmente não é, mas é do gestor. O gestor tem que cuidar da sua população que o elegeu. Se você não tem dinheiro para fazer, é uma coisa, Cid. Você não tem o dinheiro, você não tem o recurso. Você tem que buscar investimentos, você tem que buscar parcerias público-privada, mas você vejam só, se eu sou o prefeito da cidade, eu tenho que preparar meus jovens, para uma universidade. Eu tenho que abrir campos de trabalho para eles na cidade, para que eles fiquem na cidade. Então, eu entendo que o município que recebe o royalty que recebe pode investir na educação, é obrigação. Porque é bom para o nosso município, é bom para o nosso jovem. E qualquer coisa que seja bom para o município, para o nosso jovem, que é o futuro do nosso município, tem que ser obrigação do município. Tem que ser obrigação do município. Você falou de jovem, falou de geração de empregos, por consequência. Cabo Frio tem apresentado uma sangria, né, de empresas que investem aqui na cidade, perdendo várias delas, inclusive, para o município vizinho de São Pedro da Aldeia. Geração de empregos e cessar essa sangria, estancar essa sangria e fazer a oferta de empregos com atração de empresas ser ampliada aqui. O que tem no teu programa de governo nesse sentido? O que você faz caso seja eleito, Carlão? Bom, Cid, o nosso programa de governo, ele tem que trabalhar para atrair esses investidores novamente para o nosso município. Agora, isso nos entristece, né? É um dos motivos que a gente se lança candidato, que a gente vem buscar isso, em razão de quê? Como é que eu posso, Cid? Como é que eu posso, quiser comprar um carro zero no meu município, eu tenho que ir para o município vizinho, que as concessionárias saem daqui, a Boi Bom sai daqui, a Havan não se instala aqui. Olha só, Cabo Frio é um dos melhores municípios, é o melhor município de toda a região. Cabo Frio tinha que ser o polo central do turismo da região, da indústria, do comércio. Teria que estar dentro de Cabo Frio. Como é que reverte isso? Como é que faz isso acontecer? Primeiramente, como é que se reverte isso? Com mudanças, com confiança, com credibilidade, coisa que esses políticos da nossa cidade não têm. Vergonha na cara. Eles têm que ter vergonha na cara. Eles tinham que ter honradez com o município. Porque eles fizeram parte desse governo que fez com que essas empresas saíssem do nosso município.
E eles nunca fizeram nada para mantê-las aqui. Então, isso nos indigna como cidadão. Hoje, um cidadão tem que sair daqui para ir trabalhar no outro município, porque as empresas foram para lá. Se eu quiser comprar um carro hoje, eu tenho que ir em outro município. E lá fica o imposto. Lá fica o emprego. Foi para outro município. Por que isso? O que aconteceu com Cabo Frio? Por que permitiram que isso acontecesse em Cabo Frio? Vem cá, eu vou fazer uma pergunta aqui. Que as pessoas que verifiquem, as pessoas que pesquisem. Quem é o deputado federal, o deputado estadual eleito por São Pedro? Quem é? Eleito por Arraial do Cabo, por Búzios? Quem é? Aí eu pergunto ao povo, pergunto ao cidadão, pergunto ao eleitor, em quem você votou para deputado estadual? Em quem você votou para deputado federal? O que foi que esses caras fizeram, Cid? O que foi que eles fizeram no nosso município? Usaram o seu mandato para quê, Cid? Para atrair, para ir conversar com esses empresários? Para ir lá saber por que ele estava saindo daqui? Qual foi a medida que ele tomou? Porque, Sidney, você tentar agora, nós vamos ter que fazer um governo com medidas corretivas, quando, na verdade, o governo se faz com medida proativa. Eu tenho que olhar o município lá na frente. Você entendeu, Sidney? Eu tenho que pensar no futuro do município, no futuro da população, que ela vem crescendo. Eu tenho que pensar na criança, eu tenho que pensar no jovem, eu tenho que pensar na classe trabalhadora, eu tenho que pensar no idoso. O município não se faz com interesses de meia dúzia de partido, de meia dúzia de políticos que vivem na nossa cidade, sobrevivem da nossa cidade e fazem suas carreiras políticas em prol do sofrimento, da indignidade do ser humano. A política no nosso país, ela é uma política hipócrita, pobre. Por quê? Ela se sobrepõe ao ser humano que, em sua dependência, transforma o ser humano num dependente de favores políticos. Na hora que nós auditarmos nosso município, eu não vou auditar o município para descobrir quem é bom, não. Quem é bom é bom. Eu vou descobrir quem é ruim. Eu quero saber quem é que não presta, quem é que não tem amor pelo município, quem está ali para sangrar o município. Nós entramos nos 5 minutos finais da nossa entrevista. Não posso deixar de abordar contigo um tema de perfil do turista que Cabo Frio atrai. Né? Você mesmo se apresentou no primeiro bloco, dizendo que fez a opção de investir o que ganhou ao longo da tua vida em Cabo Frio e morar aqui. No final do último verão, o comerciante, o trade turístico como um todo, fez um debate falando sobre a desorganização da cidade, muita gente na cidade e pouco dinheiro ficando para a economia local. Como é que você define a valorização do perfil de quem visita Cabo Frio? Como fazer isso dentro do teu plano de governo, caso eleito prefeito, Carlão? Bom, olha só. O turismo de Cabo Frio não pode ser limitado a um turismo de Réveillon, a um turismo de Carnaval. Isso é um fato. Né? Precisamos do Réveillon? Precisamos. Precisamos do Carnaval? Precisamos. Mas nós temos que criar uma agenda turística, né, no nosso município, né? Então, nós temos que atrair junto com as pousadas, com os hotéis, porque eles é que sabem qual é o turista melhor para o nosso município. Eles têm que participar conosco no desenvolvimento de agendas políticas, de agendas turísticas no nosso município. Nós temos aqui um turismo ecológico que não é explorado. Nós temos aqui, por que em outros estados é muito frio e lá eles fazem agenda, passa um mês, vai todo mundo para lá. Barreto tem ali aquele show country, um mês, deixa fortuna, um turismo rico, é um turismo de qualidade. Por que Cabo Frio não tem nada disso? Por que Cabo Frio não foi desenvolvido isso? Por que Cabo Frio, hoje, deixa eu lhe dizer uma coisa, Sidney. A situação do nosso município é tão grave, que você liga agora aí para a Ampla e você diz para a Ampla o seguinte: vamos criar um hotel aqui, igual esse que foi feito
E aí? Você, não faz não porque não tem luz. Que isso? Eu não posso crescer a cidade porque a Ampla não atende a demanda. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não existe. Quer dizer que a cidade agora só cresce se a Ampla quiser? Não, você tem que conversar com a Ampla, ela tem que investir. Quer dizer, se a Ampla diz para mim que eu não posso ter mais um hotel na minha cidade, eu não posso ter o turismo, eu não posso desenvolver uma parceria público-privada, um porto para a nossa cidade. Por que a nossa cidade não tem um porto onde eu posso encostar um navio de turista na nossa cidade e descer aqui 4, 5 mil turistas na nossa cidade? E daqui, um polo central do turismo da região, Cabo Frio, transformar-se-á num polo turístico central da região. Se nós conseguirmos uma parceria público-privada, trazemos para cá um porto, e aí esse navio turístico encosta aqui, o turista aqui, hospedado na nossa cidade, 15 minutos está em Arraial, 15 minutos está em Búzios, 15 minutos está em São Pedro, vai daqui para Rio das Ostras. Por que nós não temos isso, Cid? Carlão, resta 1 minuto e meio. Eu já quero aproveitar para deixar o espaço para as tuas considerações finais, agradecendo por ter aceito o nosso convite. Teremos outras oportunidades de ouvi-lo aqui nessa nossa cobertura das eleições. Temos 1h20 para acabar o seu tempo. Obrigado. Suas considerações finais, por favor. Bom, em minhas considerações finais, o que eu tenho que dizer à população de Cabo Frio é: estou aqui agora, nesse exato momento, entregando ao vivo ao Sidney Marinho o nosso plano de governo, o resumo do nosso plano de governo, que está no meu site. Eu quero que a população entre no nosso site, visite, dê sua opinião. Isso, Cid, faz parte do governo de transparência. Isso aqui, eu quero, toda entrevista que eu der, ontem eu dei uma entrevista para o jornal, entreguei meu plano de governo. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho medo do que está escrito aqui, não. Porque eu vou cumprir o que está escrito aqui. Eu não tenho medo do que eu escrevi, não. Eu não tenho medo do desafio. Então, Cid, está aqui, né, em nome da população de Cabo Frio, eu entrego a você. E dizer à população de Cabo Frio que nós somos candidatos, sim, de verdade. Nós somos o novo. Nós somos o único novo. Nós vamos mudar o conceito político da nossa cidade. Eu, Sidney, no lugar desses candidatos aí tradicionais da nossa cidade, eu teria vergonha, Sidney. Eu sequer teria me lançado Carlão, seu tempo está esgotado. Agradeço a sua gentileza de ter aceito o nosso convite. Teremos outras oportunidades, né, de ouvir todos os candidatos. Teremos mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. E o nosso debate do dia 27 de setembro, com a presença confirmada dos 6 candidatos, com as regras já aprovadas por todos os seus representantes. E será um momento, tenho convicção, muito importante nessa campanha eleitoral de 2016. A todos que nos acompanham, nosso muito obrigado. Em nome dos nossos patrocinadores, uma excelente tarde de quinta-feira. E nós daremos sequência amanhã, a partir de 9 da manhã, a essa primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Abrimos a série na segunda-feira com o Marquinho Mendes, ordem estabelecida através do sorteio. Seguimos na terça-feira ouvindo Cláudio Leitão. Ontem recebi aqui no estúdio o doutor Adriano. Hoje acabo de encerrar a entrevista com o candidato Carlão. E amanhã, às 9 da manhã, o doutor Paulo César, como o sorteio apontou. E fechando essa série, às 10h30 da manhã, o candidato Jânio Mendes. Em nome da nossa equipe, em nome da nossa direção, muito obrigado. Aproveito para daqui mandar um abraço carinhoso para o meu companheiro Paulinho Ferreira, aniversariante desse 1º de setembro. Que Deus te ilumine, te abençoe, te conduza. É sempre uma alegria tê-lo aqui ao nosso lado, na direção da TV Litoral News, com o nosso querido amigo e companheiro Álvaro Gama. E todos nós, viu, Paulinho? Teus companheiros de trabalho, teus companheiros aqui da TV, teus companheiros do programa Pessoas e Lugares, desejando a você um aniversário repleto de saúde, de bênçãos, de muita paz. E que Deus seja, como é, presença viva na tua vida todo dia. Parabéns, meu irmão, felicidade. Que Deus siga te abençoando. Um feliz aniversário. Em nome de todos nós, uma tarde excelente de quinta-feira e um novo encontro marcado amanhã a partir das 9, com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A todos, nosso muito obrigado e sigam com a Litoral News Eleições 2016, a imagem da nossa cidade. Até amanhã, pessoal. TV Litoral News Eleições 2016.